Vamos continuar, meus irmãos, meditando na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos a gente está tratando desde 2 meses atrás, onde a gente pegou desde o capítulo 1, capítulo por capítulo, domingo a domingo, e tratando sempre versículo a versículo. E a gente pôde ver, justamente nessa carta, que é uma exposição teológica, uma exposição da doutrina de Cristo Jesus sobre a salvação do homem. E essa doutrina foi bem explicada, de uma forma bem doutrinária mesmo, pelo apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11, lembram disso? E aí quando Paulo termina a sua explicação doutrinária com um louvor, a partir deste momento a carta ela inicia um outro período, uma outra pegada da carta, que é justamente as aplicações cotidianas, as aplicações dos problemas que aquela igreja de Roma poderiam estar passando, de forma que a gente pega a teoria, a doutrina que nós aprendemos do capítulo 1 até o capítulo 11 e aplica isso do capítulo 12 até o capítulo 16. Hoje é o capítulo 14, porque há 2 domingos atrás a gente lidou com o capítulo 13, e é esse capítulo que nós iremos expor neste momento. Vamos ler? Acolhei ao que é débil na fé. Romanos capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A gente vai seguir a mesma dinâmica de ler versículo a versículo, portanto, mantenham as Bíblias abertas, mas aqui a gente já percebe 2 elementos. A presença de quem Paulo chama de débil, ou seja, fraco na fé, e a presença também de pessoas que estão optando por comer carne e guardar alguns dias específicos em detrimento dos outros. E parece estar havendo aqui um tipo de julgamento. Para a gente entender esse capítulo e dissertar sobre ele, a gente precisa entender o contexto disso. A igreja do primeiro século era uma igreja convertida do judaísmo. Jesus era um judeu que transformou todo o judaísmo, toda a antiga aliança, numa nova aliança. Portanto, todos aqueles que se converteram nesse primeiro momento, a maioria deles eram judeus, que vinham da tradição judaica e de toda a lei do Antigo Testamento. É claro, também vieram os gentios, porque Jesus também dá ordem para pregar a toda a criatura. Mas, ainda assim, existia um peso muito grande da presença da comunidade judaica nessas igrejas recém-criadas. E é claro que o judeu, que não é de um dia para o outro que ele mudaria os seus hábitos. Quem passou a vida toda aprendendo que não poderia comer carne de porco, por exemplo, não poderia chegar de uma hora para outra e parar de comer. Isso ia trazer um mal-estar para a pessoa. Isso ia trazer uma consciência afetada. Assim como também o contrário é verdade. O evangelho que chegava para aquele romano que seguia religiões pagãs, ele também não iria conseguir se adequar ao judaísmo, que tinha muitas regras impostas. Então, o romano, o gentio, ele não ia parar de comer a sua carne de porco. Ele não ia, por exemplo, se submeter a uma circuncisão, porque aquilo não fazia sentido para a história de vida dessas pessoas. Por que eu estou dando esse contexto? Porque são esses 2 tipos de pessoas, essas 2 comunidades que se juntam na mesma igreja. E é claro, se hoje nós temos divisões e às vezes até mesmo discussões acaloradas por problemas pequenos, imagina estes irmãos do primeiro século. Eles discutiam isso o tempo todo, de forma que o judeu olhava para o gentio que estava comendo carne, por exemplo, oferecida a ídolos, carne
sem estar naquele rol, né, das carnes da lei de Moisés, ele poderia olhar bem assim, olha lá, ó, o libertino. Olha lá, ó, comendo carne oferecida a ídolo. Está adorando a ídolo. Da mesma forma que o gentil também julgava esse judeu, falando bem assim, olha lá, não entendeu nada da graça. Por incrível que pareça, esse texto ele é muito, muito atual. Muito atual. Porque, às vezes, a gente deixa bons debates em primeiro escalão da fé para poder ficar em torno de coisas que são superficiais, que são secundárias. Ah, eu posso usar uma bermuda? Eu posso usar uma calça? De forma que, às vezes, o irmão que gosta de usar uma bermuda, ele olha para quem usa calça e fala bem assim, olha lá, não entende nada do que é graça. Mas o irmão também que só usa calça, ele olha para o irmão da bermuda e fala bem assim, olha lá, libertino. Vou elevar ainda mais esse argumento. Tatuagem. Eu não gosto de tatuagem, não tenho tatuagem, não pretendo fazer tatuagem. Mas a tatuagem em si, ela não é primeiro escalão na fé. Não tem nada na Bíblia que aponte para uma proibição tácita. Mas existem muitas restrições de princípios. Por isso que, às vezes, para poder fazer uma análise específica de cada caso, às vezes irmãos que têm tatuagens vai olhar para irmãos que não têm e vai falar bem assim, lá, não entendeu nada do que é graça de Deus. Já o outro irmão vai se escandalizar e vai olhar bem assim, meu Deus do céu, esse irmão tá louco, né? Você fugiu da fé. Mas aí que tá. O que é primeiro escalão? E é isso que o texto vai vir nos convidar a refletir. Primeiro escalão da fé, o que é principal é Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, Ele nos salvou por graça. E essas outras coisas a gente vai ter que aprender a lidar. Porque agora a gente entra no texto. A gente vai ver que acolhei ao que é débil na fé. Débil é fraco, né? A palavra débil quer dizer fraco. E Paulo está elencando as pessoas que não comem carnes oferecidas a ídolo. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Acho que foi essa coisa que faltou da explicação também. Outro problema muito grande que estava levando a consciência dos irmãos a entrarem em conflito é a questão de que todas essas cidades gentílicas, né, Corinto, Roma, todas elas tinham templos de adoração a deuses pagãos. Em Éfeso tinha o templo da deusa Diana, né? Em Pérgamo tinha o templo de adoração ao imperador. Olha só que situação terrível, né? Só que assim como na tradição judaica, onde as famílias levavam lá o cabrito para poder matar e oferecer uma oferta ao Senhor, e acontecia um bom churrasco entre os sacerdotes e a família, só que imagina na figura do sacerdote recebendo todos os animais de todas as famílias. Não tinha como comer, não tinha como comer. A gente fez um churrasco semana passada e sobrou carne, não sobrou? Por quê? Será que sobrou, né? O pessoal gosta de comer carne. Carne é bom demais, mas não tem como. Era muita coisa. Então o que acontecia? Isso na figura judaica, tá? Os próprios sacerdotes e quem trabalhava no templo vendiam essas carnes que foram oferecidas a Deus, vendia para o povo. Talvez com um preço mais barato, né? Tem muitos estudos que apontam isso. Os templos pagãos também faziam a mesma coisa. E adivinha? Não tinha como você ir num açougue de Roma, por exemplo, nessa época, e não comprar uma carne que um dia havia sido oferecido a ídolos. Então, da mesma forma que nós compreendemos que esses assuntos são secundários, mas isso nós não podemos ignorar que pode ferir a consciência dos irmãos. E Paulo agora está tentando trazer justamente essa consciência de que, embora seja algo que aparentemente seja algo terrível, mas Paulo elenca uma normalidade desses rituais relacionados ao Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos criou o animal.
O Deus que nós servimos é o único Deus, de forma que aquele ritual para matar os animais oferecidos a ídolos não representava nada. Porque existe quantos deuses, meus irmãos? Quantos deuses existem? Um só, correto? O nosso. De forma que outros são ídolos. E um ídolo não tem poder para nada. Mas a questão é, o quão isso feriria a consciência dos irmãos? Hoje nós vamos aprender, no capítulo 14, a lidar com as diferenças e a lidar também com maturidade, de não desprezar quem ainda não tem uma maturidade na fé, e também as pessoas que têm a maturidade ter amor e graça para aqueles que ainda estão engatinhando na fé. E é isso que Paulo inicia no capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, ao que é fraco na fé. Quem é esse fraco na fé? Quem, aos olhos de Paulo, não estava comendo as carnes porque essas carnes estavam vindo dos açougues, dos abates dos templos pagãos. Então, esses crentes, eles optavam por não comer e comer somente legumes, água e frutas, com medo de alguma forma, ele estar justificando e dando guarita a esses sacrifícios pagãos, né? E Paulo parece estar apontando um norte para o que a gente precisa dar prioridade para a discussão. Olha só que interessante. Acolhei o que é fraco na fé, ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo está elencando aqui que a gente tem que ser eficiente e mais esperto a respeito das guerras que nós decidimos lutar. Às vezes a gente tem tantas coisas que realmente a igreja tem que se posicionar, às vezes é um aborto que está passando no Congresso, às vezes situações onde que religiões falsas vêm negar a nossa fé, e a gente sim pode e deve se posicionar, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, mas essas outras coisas a gente tem que aprender a lidar de uma forma harmônica, porque se a gente perder tempo ficando regulando qual roupa o irmão tem que usar, ou qual música o irmão tem que ouvir, ou qual tipo de programação na TV que o irmão tem que seguir, isso é perda de tempo, segundo Paulo. E ele continua falando, crê que de tudo pode comer. Provavelmente aqueles irmãos gentios que entenderam que a graça cobre todos esses rituais, né? Mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come, porque Deus assim os acolheu. Olha só que interessante, meus irmãos. Nós temos duas palavrinhas-chave aqui. A primeira palavra-chave é despreze. Desprezo é um sentimento de superioridade. Então, provavelmente, os irmãos maduros na fé, que é o que o Paulo vai falar, que eram os fortes na fé, né? Eles olhavam aquelas pessoas que só comiam legumes, com medo de se contaminar com essas carnes oferecidas a ídolos. E Paulo vai apresentar que não é para desprezar. Sabe por quê? Porque a experiência desse irmão ela é verdadeira e legítima. Esse irmão, ele tem razão de ser assim. Esse irmão, ele tem razão. Ele tem, às vezes, as experiências pessoais pelos quais levou ele não a amadurecer ainda. Talvez esse irmão ainda vai amadurecer, que vai entender que não tem nenhum problema, por exemplo, eu ir de bermuda na padaria comprar alguma coisa. Eu falo bermuda porque eu já participei de algumas igrejas que regulavam bastante isso. Graças a Deus o nosso ambiente não tem muitas essas questões, mas a gente tem outras coisas também. Mas olha só que interessante. Por que Paulo fala para não desprezar? Porque embora a gente possa ter uma maturidade de ouvir uma boa música, não necessariamente gospel, uma música que edifica, uma música com uma mensagem boa, e compreender que isso não é pecado, mas a gente não pode olhar com desprezo para aquele irmão que fala bem assim, não, eu só ouço música gospel, só ouço o inário. Fica ouvindo o inário o dia todo,
Gente, qual o problema de ouvir o Inário o dia todo? Pelo contrário, né? É uma coisa boa. Talvez ele ainda não amadureceu para compreender que se ele quiser ouvir também outro tipo de música ou contemplar outro tipo de arte que não seja sacra, tá tudo bem. Mas olha só que interessante. Cada irmão tem uma experiência pessoal e nós precisamos aprender a respeitar isso. Às vezes, eu lembro de um relato, um depoimento de um cantor chamado Rodolfo Abrantes. Alguns irmãos conhecem o Rodolfo Abrantes? Hoje ele é crente. Assim, aliás, há 20 anos ele é crente. E a experiência dele é a experiência de quem vinha de líder de uma banda muito famosa no Brasil. Que é uma banda nos anos 2000, foi assim, unanimidade, tocava em todos os lugares. Raimundos. Alguns irmãos já ouviram falar sobre Raimundos? Eu não aconselho a ouvir, é um pouco pesado. Mas é naquele ambiente de drogas, de loucura, de um rock agressivo, de letras que evidenciavam imoralidades sexuais, ou seja, letra que não é pra gente, não é pra crente. Mas é naquele ambiente que Jesus arrancou o Rodolfo Abrantes e colocou ele para o caminho da luz. Aí eu te pergunto, a experiência dessa pessoa não é a mesma experiência da minha, que nasci numa igreja e que fui amadurecendo aos poucos. Talvez é necessário, no primeiro momento, essa pessoa ver Satanás em tudo, né? Às vezes essa pessoa vai jogar a camisa fora. Ó, essa camisa tá oferecida a ídolo. Exatamente. Às vezes a pessoa vai querer até arrancar a tatuagem que ele fez. Por quê? Porque a experiência de cada um, o encontro que cada um teve com Cristo Jesus é um encontro diferente, né? Hoje, e esse depoimento veio do próprio Rodolfo Abrantes, ele fala que, ele lembra que nos primeiros dias da fé dele, que a fé estava pulsante no coração, ele tinha encontrado Jesus Cristo e ele tacou todos os discos dele, das outras bandas, do Raimundos, no lixo, jogou tudo fora, né? Ele pegava a camisa preta, rasgava a camisa, porque tinha Satanás ali. Aos olhos até mesmo dele, que hoje já é maduro na fé, né? Ele é pastor. Há 20 anos ele olha para trás e fala assim, eu não precisaria ter feito isso, mas naquela época eu precisava. Por quê? Porque a minha experiência foi de um ambiente muito ruim, de uso de drogas, de bebidas, de uma imoralidade sexual desenfreada. Meus irmãos, Paulo fala sobre não desprezar, é nesse sentido. Não olhe o irmão que não faz uma prática. Tem irmãos que até mesmo celebrar Natal tem problema com isso, né? Natal é uma data que nós temos uma oportunidade evangelística enorme, né? Porque até os ímpios param para celebrar o Natal conosco. Natal é assim, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas culturalmente a gente separou esse dia para lembrar que Jesus nasceu. Eles pegam por conta disso mesmo, porque eles falam assim, não, ninguém sabe esse dia, botar esse dia, mas não é esse dia. Mas qual o problema comemorar o nascimento? Mas aí que tá, aí a gente olha essas pessoas que têm até problema de... Paulo está mandando a gente não desprezar. Porque talvez um dia ele vai compreender que não tem nada de ruim, pelo contrário, é até uma estratégia evangelística muito boa. Mas até isso chegar não cabe a nós. Sabe por quê? Deus nos fez pessoas diferentes. Deus escolheu nos fazer diferentes, meus irmãos. Ao passo que agora vamos falar dos legalistas, né? Olha só o que Paulo fala. E o que não come, ou seja, o que não celebra Natal, o que não faz tatuagem, o que não, né, o que é o conservador, não julgue o que come, pois Deus o acolheu. Pois Deus o acolheu. Eu volto a dizer, tudo que nós estamos falando, nós não estamos falando de pontos primários da fé. E a gente vai abordar um pouco isso daqui a pouco. Nós não estamos falando de pecado flagrante. Nós não estamos falando de doutrina bíblica, porque não é opinião das pessoas o pecado. Eu não posso chegar e falar bem assim, olha, eu estou com inveja, mas é minha opinião. Não, você não tem essa opinião. Isso é pecado. Eu vou roubar ali porque eu vou pegar para dar para os pobres. Não, não é sua opinião isso. Isso é pecado.
Assim como religiões falsas que falam que Jesus não é Deus, não estamos nesse debate. Esse debate é para as coisas superficiais, que nesse caso era comer carne oferecida a ídolo, era participar do sábado, participar das festas judaicas. Mas olha só que interessante. Os fracos não julgarem os fortes, porque existe uma tendência muito grande, quando você acha que tem uma restrição, você precisa fazer desse jeito. O louvor ele tem que ser nesse estilo. A igreja não pode ser parede preta. A igreja tem que ser parede branca. Se você estiver num ambiente de julgamento, Paulo está falando contra você também. Porque é a experiência das outras pessoas, a gente não está falando de pecado. E eu sei que isso é muito difícil quando você tem uma convicção muito forte. Quando você viveu aquilo a vida toda, né? Mas a gente precisa aprender a conviver para que a gente viva em paz e que o evangelho seja pregado com toda a força possível. Sabe por quê? Porque uma igreja unida, uma igreja que deixa essas picuinhas para trás, é uma igreja que prega melhor. É uma igreja que todos vão juntos na mesma missão, que é salvar vidas, que é pregar esse grande amor. Se a gente perde tempo em discussões inócuas, discussões mesquinhas, né? A gente realmente está usando o tempo não de forma eficiente e a gente não está remindo os tempos, como Pedro um dia falou. Vamos continuar no versículo 4? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Perceba que Paulo coloca todos os dois irmãos como servos de Deus. Olha a palavra que Paulo coloca aqui. Quem és tu que julgas o servo alheio? Isso vale para o fraco na fé, que julga o forte. Isso vale para o forte que julga o fraco. Todos são servos de Deus. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque se ele é servo de Deus, ele é meu irmão. E o meu irmão, eu não posso ficar com o pé de guerra o tempo todo. Tem um tipo de programa no YouTube que eu gosto muito de assistir, que é programas de debate de teologia, né? Só que, pra falar a verdade, eu estou começando a reconsiderar isso. Porque os últimos debates que eu passei a assistir, eu vi dois pastores, assim, homens de Deus, que por discordâncias secundárias como essa, por exemplo, cristão pode beber bebida alcoólica, cristão deveria celebrar a festa de São João, essas coisas, que são aplicações, né? Que é o que Paulo está falando aqui. E partirem para ofensas. Gente, são pastores. Qual o ganho que tem sido para o reino de Deus a gente viver em pé de guerra para defender coisas secundárias? Será que isso não está dando muito mau testemunho? No final desse capítulo a gente vai ver que o testemunho é muito importante, meus irmãos. Se a gente vive em pé de guerra, o ímpio vai olhar para nós e vai falar bem assim, o povo lá, eu vou para essa igreja não, o povo mais briga do que tudo, né? O povo, ao invés de brigar com os de fora, eles se matam entre o próprio reino, né? E é o próprio Cristo que falou que um reino dividido, ele não subsiste, né? Então, que a gente tenha consciência de que nós não podemos ser um cruzado, né? Aquele cavaleiro templário que defende a minha forma de olhar a teologia. Eu tenho vários pressupostos na minha cabeça que eu leio a Bíblia e eu me conformo para mim. Eu não tenho problema, por exemplo, de ver um bom filme. Claro, o filme que exprima boas mensagens, que não tenha nudez, tudo isso é básico, né? Mas um bom filme, você pode levar, ao meu ver, você pode levar a sua família num cinema, não tem problema. Mas vai ter pessoas que vão olhar e falar assim, não vou não, porque cinema é pecado. Pecado não é, mas a pessoa pode, ela pode se reservar. Ela não está fazendo mal. Porque talvez um dia ela ou vai mudar de opinião ou vai manter também, está tudo bem. É isso que Paulo está tentando dizer. Sabe por quê? O irmão que não pensa da sua forma, ele é servo de Deus também. Ele é servo de Deus assim como você. E cabe a Deus olhar
se aquela experiência não está com sinceridade. Olha isso no versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Às vezes uma pessoa que não vai numa padaria sem usar uma calça, né? Ou as irmãs, né, que não se sente confortável em usar calça, usa só saia, às vezes a experiência daquela irmã é isso mesmo. E vamos respeitar, são servos de Deus. Deus vai olhar o coração com sinceridade. Eu já posso até adiantar, no final a gente vai ver que existe só um alerta para isso. A gente precisa ter convicção bíblica e espiritual do que nós cremos. A gente também não pode tentar se enganar, porque é Jesus que vê o nosso coração. Se o Espírito Santo te incomoda para você não ver novela, o que você está fazendo vendo novela? A gente vai tratar isso daqui a pouco. Vamos continuar, meus irmãos? Isso aí é o caso, né, das coisas que a gente faz, que eu creio no outro, eu não vou lá não, porque lá que só tem isso, só tem aquilo outro, há muito debate, muita briga, muita coerção, coisa assim. Meu caso do escândalo, né? Esse texto fala sobre escândalo. Exatamente isso. Então a gente, pela a consciência que temos, eu acho que não deve beber bebida alcoólica, não vou. Porque a Bíblia diz que nós temos que andar com ordem e decência. Sim. Usuário, aí eu creio que vem tudo, até mesmo o modo de a gente falar. Claro. Pecadores nós somos imperfeitos. Mas a gente tem que tentar fazer a correção para andar de acordo com o que Deus Sim. quer de nós, para nós sermos, através dos nossos, talvez através até mesmo do nosso vestuário, a palavra fala muito da língua, né? A gente pode ganhar o vizinho. Sim, claro, claro. E lembrando que, de modo algum, eu acredito que irmãos que não veem problema em bebida alcoólica, e aí eu vou ter que afirmar o que a Bíblia diz, né? Jesus transformou água em vinho. Vinho era bebida, tá, gente? Paulo estava falando para não se embriagar com vinho. Então, parece um contraponto de sobriedade e de testemunho público, né? Eu não acredito que irmãos que façam uso de uma tacinha de vinho no final da noite, ele esteja em pecado. No entanto, eu acredito que o ideal é fazer isso dentro de casa, no seio da sua família, com decência, de forma que você não entre no pecado da embriaguez, né? Mas ainda assim, não passa por esse testemunho público. Bebida é uma linha muito tênue, é muito arriscado. E eu vou dizer, o Espírito Santo, ele fala ao coração de todos nós. Cabe a gente ouvir até onde a gente vai. Porque eu tenho que acreditar, minha irmã, que em Gálatas fala que o fruto do Espírito, um deles é domínio próprio. Eu tenho que acreditar que irmãos vão ter domínio próprio, né? Do que eu chegar e ser acima da Bíblia e falar bem assim, é abstinência total. O islamismo é assim, não pode nada. Não pode nada, zero álcool. Mas eu penso que o cristianismo não, porque senão a gente vai estar torcendo o texto bíblico, mas é um problema a bebida alcoólica. Freud? E quem vê a gente comprar também, vai falar assim, o irmão, a pessoa é crente, está comprando bebida, está comprando cerveja, está comprando vinho mais alto, né? Uhum. O que é a taxa minha? Mas aí eu vou explicar isso daqui a pouco e você vai ver que não é bem assim também. Freud? É interessante, uma vez, nós estávamos reunidos numa reunião do presbitério e não sei se alguém aqui conhece o pastor Givanildo. A pastor Givanildo falou assim, meus irmãos, fui na reunião do concílio, lá, antes lá ainda estava muito frio, aí teve um intervalo, aí eles foram tomar um drink 10, aí eu não tomo isso não. Não, rapaz, aqui é porque é muito frio. Eu falei, não, mas eu não tomo não. E dizer que não tomou, mas todo mundo tomou, e ele não. Mas ele não está errado de não tomar. Eu não tomo não. Drink é para poder esquentar. Aí ele falou assim, que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Não, mas aqui é assim. Vai fazer o quê? Mas aí a gente volta para o texto bíblico. Olha só, Paulo está dizendo que os dois estão certos. É claro, eu presumo que nenhum irmão ficou embriagado, jogado na calçada, né? A gente precisa só encerrar para a gente continuar o texto, mas basicamente é o seguinte,
Respeite o que o Espírito Santo fala ao seu coração para essas coisas secundárias. Nós não temos liberdade para pecar, não temos. Mas nós temos liberdade para muitos pontos secundários e bebida alcoólica com moderação é um deles. Lembrando, a Bíblia também não proíbe dar um mortal para trás. A Bíblia não proíbe fazer um montão de coisa, mas eu não preciso fazer, não é? Não é prudente eu ficar andando de skate, eu 28 anos de idade, sendo que eu nunca andei. A Bíblia não me proíbe, mas eu preciso fazer. Se uma coisa é arriscada, não faça, não faça. Não faça. Vamos continuar? A gente tem mais 3 pontos aqui sobre o porquê que nós precisamos conviver com irmãos que pensam diferente nessas coisas secundárias. O 5 e o 6 vai apresentar aqui, porque esses irmãos desejam agradar a Deus também. Vamos lá? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Está vendo aqui? A convicção tem que estar. A pergunta é, será que a sua convicção ela é fruto de você e a Maria vai com as outras? Ou de fato você compreende que não é pecado que você está fazendo? A gente vai ver que é importante. 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Está vendo como é que Paulo coloca as duas coisas em pé de igualdade? Todos estão fazendo para Deus. Quem deixa de ouvir uma boa música, que não seja gospel, está fazendo isso para Deus. Mas quem ouve também, com consciência, sabendo o que está fazendo, também está glorificando a Deus. A vida cotidiana é uma adoração a Deus. A gente não pode acreditar que o nosso culto é só quando a gente está aqui no domingo, tá, meus irmãos? A gente adora a Deus no nosso trabalho, ouvindo uma boa música. A gente adora a Deus vendo um teatro, vendo uma orquestra, vendo... Enfim. E olha só que engraçado, né? A gente já passou por vários movimentos no cristianismo recente. Eu lembro que... Eu não sei se isso pegou aqui nessa igreja, né? Mas eu lembro que teve uma época aí que tudo era Satanás. Tudo. Então, irmão, não toma Coca-Cola não, porque Coca-Cola, se você virar o rótulo aqui, é alô diabo. Até no piso via o Satanás. É o que eu estou te falando. A vida não é assim porque Paulo traz essas discussões mundanas, essas discussões cotidianas, para uma discussão de culto a Deus. Você pode... Olha, a gente usa celulares, a gente usa um montão de tecnologia, a gente não pergunta se quem criou era crente ou não. Sabe por quê? Porque não é importante. E por que o dono, por exemplo, um diretor de um cinema, que fez um filme bonito, um filme com mensagem boa, a gente precisa perguntar se ele é crente ou não? Não precisa. Por quê? Porque esses cristãos estavam comendo carne que de fato eles sabiam que tinham sido oferecida a ídolo. E mesmo assim Paulo fala bem assim, meus irmãos, ídolo não existe. Então, vocês comam se a consciência de vocês estiverem tranquila e não julga quem não come. Por quê? Porque todos são irmãos em Cristo, foi o primeiro ponto que a gente falou, todos desejam agradar a Deus, e agora nós vamos ver que todos fazem isso por viver e morrer para Cristo. Exatamente, né? O ateu, às vezes uma pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa que pratica o bem também. E será que a gente não pode, é como se ele fosse impuro, se aliar em alguma causa com algum ateu? Olha, a vida é muito mais complexa do que isso. Agora, se você não se sente bem de, por exemplo, com um ateu servir sopa para um mendigo, então não vai, né? Não vai. Mas aí também você não julgue quem vai. Graças a Deus a gente não precisa de contar com ateus, porque a nossa igreja faz. Mas, ora e come aí. Ó. O terceiro ponto que a gente está tratando é sobre por que nós não podemos ficar nesse pé de guerra com coisas secundárias. Porque ambos, quem é fraco e quem é forte, vivem e morrem para Jesus. Isso está no 7 até o 9. Vamos ler? Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Eu me lembrei aqui que não é só deve na fé, não, porque Pedro
você vai comer esse dia, Porque eu que santifiquei. Então o próprio Pedro, que não era Sim. débil na fé, ele questionou. Sim. Depois ela aceitou, mas ele a princípio falou que não. Eu não. Porque a nossa vida no Evangelho é uma vida de setores que a gente é imaturo, setores que a gente é maduro. Às vezes um crente com 30 anos de igreja pode ter algumas coisas que ainda não entendeu. Esse negócio de julgar é muito complexo, sabe por quê? Porque às vezes eu julgo essas coisas, mas eu sou mentiroso, sou fofoqueiro. É pecado do mesmo jeito, quer dizer. Desse jeito. Uma coisa, então é muito perigoso a gente julgar a pessoa. Por isso, ninguém é perfeito. E lembrando que em um momento o texto está falando de pecado, tá, meu irmão? Então, aí daqui a pouco, um irmão cai em pecado na nossa igreja, aí os irmãos vão pegar esse texto e vão falar bem assim, não pode trazer o conselho presbiteral para julgar. Não, não é isso. Esse julgueis aqui é de coisas secundárias, né? Agora, pecado, falsa doutrina, a gente tem que rechaçar mesmo, porque Paulo fez isso. Vamos continuar lendo, meus irmãos? 7, porque nenhum de nós vive para nós mesmos, para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, um ponto que a gente precisa se unir e deixar essas discussões secundárias é que nós vivemos para Cristo. E o quarto ponto é que todos vão comparecer diante de Jesus no final para julgar as intenções do coração. E aí que realmente é muito sério, né? Vamos ler do 10 até o 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Olha só, a gente finaliza essa primeira introdução com essa seriedade que Paulo está trazendo. Da mesma forma que nós não podemos ficar com picuinha, mas isso é um convite agora para cada um, uma reflexão pessoal. Será que as suas atitudes, desses pontos secundários na fé, a roupa que você veste, a música que você ouve, a bebida que você bebe, a comida que você come, você tem convicção no que você crê? Porque você dará conta da sua consciência. Nós não faremos um tribunal aqui, um tribunal da moda, né? Vamos passar o tribunal da moda no beat. Não, esse tênis não gostei. Não cabe a nós. Mas o beat tem que responder para ele mesmo se esse tênis agrada o Senhor. Assim como a bebida que ele bebe, assim como a comida que ele... o teatro que ele vai, ou a orquestra sinfônica que ele vai. Tudo isso dará contas diante de Deus. E só para reforçar, meus irmãos, Paulo, mais uma vez eu vou falar, Paulo está tratando de pontos secundários. O que é ponto secundário? O que não é ponto primário na fé, né? E aí, o que é ponto central na fé? Algum irmão pode arriscar o que é um ponto central na fé? Fátima, me salva. Acho que o ponto central na fé é a nossa vida com Jesus. Jesus é o Senhor de tudo. Mas coisas específicas. Ponto central na fé é o que não é pecado. Aliás, pecado é algo que a gente tem que fugir. Porque é um ponto central na fé. E a sã doutrina também. Mas como é que a gente sabe o que é ponto central na fé? O primeiro eu já disse, que é a respeito de pecado, né? Então, olha só, que a Bíblia é clara quanto a pecados, adultério, inveja, mentira, foi o que o seu Ed falou. Isso é pecado, isso não está em discussão aqui. Você não pode dizer bem assim, eu não acho que ter relação sexual com a minha namorada seja pecado. Não, você não tem eu acho nisso. Você não tem escolha, não tem acho. Porque a Bíblia é clara quanto a isso. Agora, compreende, meus irmãos, que a Bíblia não fala sobre teatro? Compreende, meus irmãos, que a Bíblia não fala sobre filme? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala sobre vestimenta que a gente tem no século XXI. A Bíblia não fala, meus irmãos.
Quem vai por um caminho de irregular está se desgarrando da Bíblia. Portanto, é um ponto secundário. Agora vamos falar sobre sã doutrina? A sã doutrina, como é que a gente sabe um ponto central? A sã doutrina a gente pode ver pelos credos históricos. É por isso que a nossa igreja adota o credo apostólico, porque compreende ser um credo bíblico, né? Credo apostólico, inclusive, provavelmente tem no final da sua Bíblia. Verifique aí se tem. Ó, na minha Bíblia tem, ó, credo apostólico. Olha só que interessante. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Compreende que isso aqui é um ponto central na fé. Porque embora muita gente ache, pense, isso é coisa de católico romano. Não. Isso aqui está antes da Igreja Católica. É um credo apostólico. É um ponto seguinte, se você falar assim, não creio em Deus Pai, não, você não tem essa opinião. Ou você crê em Deus Pai, ou você não é crente. Eu não creio na Igreja Universal, ou seja, a Igreja Invisível. Você não tem essa opinião. Então, uma forma de compreender os pontos principais da nossa fé são esses credos. E é claro que aí não para por aí. A gente pode pegar o que a Igreja Presbiteriana adota, né? Que é a confissão da Reforma Protestante, que é somente as Escrituras. A Escritura é a única regra de fé e prática. Esse é um ponto muito importante para a gente. Somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. Ou seja, se alguém vier falando, por Maria a gente consegue salvação. Não é uma opinião. Somente por Cristo a gente encontra salvação. Esse é um ponto central. E para não ficar delongando, vamos para a última parte desse capítulo. Algum irmão quer complementar? Então vamos caminhando. Agora a gente vai falar sobre ser pedra de tropeço, né? Sobre o escândalo, que a irmã Terezinha estava falando. E sobre como a gente também agora, embora tenhamos as nossas convicções, como é que a gente refreia a nossa liberdade cristã em amor ao próximo? Vamos ler? Capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus Cristo de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Meus irmãos, está muito claro esse texto, né? Se a gente olha que a nossa prática leva o irmão a pecar, a gente precisa ter o amor cristão, e o amor cristão ele está acima da nossa liberdade cristã. Mas uma coisa eu tenho que explicar. O que é pedra de tropeço aqui? O que é tropeço? O que é levar o irmão a tropeçar? Vamos explicar o que não é tropeço? Sabe o que não é tropeço? Vou dar o mesmo exemplo para explicar essas duas coisas. O que não é tropeço? Não é. Dessa forma você não estará pecando, né? É, por exemplo, algum irmão que não bebe bebida alcoólica ir na minha casa, abrir a minha geladeira e notar que tem uma garrafa de vinho lá. Essa pessoa, ai meu Deus, estou escandalizado. Não, você não está escandalizado. Isso não é escândalo. Ou até mesmo o exemplo do supermercado. Isso não é. Porque o texto bíblico fala sobre ação. Não fala sobre o quão eu fico chateado. Porque aí fica muito subjetivo, né? Imagina,
qualquer coisa pode gerar uma chateação para qualquer pessoa. No que hoje pode ser a bebida alcoólica, mas pode ser também uma calça que a irmã está usando. Compreende que isso é frágil? Agora, vamos pegar o mesmo exemplo. Agora eu pego aqui, ó, Cleiton. Eu faço uma macarronada daquelas, né? Eu nem sou bom cozinheiro, mas minha esposa é. Ela faz uma macarronada daquelas. Aí eu chamo um irmão que eu sei que ele não bebe bebida alcoólica. E eu pergunto a vocês, ele está errado? Não está errado. Beleza? Não está errado. Só que aí eu chamo ele com destaque, meu convidado, para o meu jantar, com toda a felicidade, uma confraternização. Então ali para acompanhar aquela macarronada, eu pego um vinho, coloco na minha taça e ofereço para ele. Aí ele, sem a consciência de que aquilo não é pecado, mas a consciência dele está ferida. Mas talvez por fazer boa estima comigo, ele vai lá e bebe. Aí, sabe quem está pecando? Os dois. Os dois. Isso é ser tropeço. É levar alguém a praticar uma atitude que essa pessoa não tenha consciência, que é exatamente o que Paulo fala no versículo 13. Não vamos inventar moda, vamos para o texto bíblico. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus Cristo, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, mas o que a gente faz com ela, que é o exemplo do vinho que eu acabei de trazer, salvo para aquele que assim a considera. Para esse, ou seja, a sua consciência é muito importante. Para Deus, a sua consciência é muito importante. Para esse, é impura. Portanto, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Compreende que aqui está num ambiente de ação. Eu conheço essa pessoa que ela não come, né? Tipo, come nem quem está, né, perto dela, nem que entre na casa dela, mas ela acha que está abrindo brecha. E a respeito de quê? De que ação? Está tomando vinho. Ah, sim. Mas isso é uma besteira. Isso não tem embasamento bíblico, né? Aí eu que te falo. Aí eu digo assim, essa pessoa é crente? Ela é serva de Deus? É crente, mas não, assim, Ela vai em alguma igreja, pelo menos? vai, mas já foi criada. Aham. Também, mas vai, de vez em quando vai. Eu digo que a respeito da Bíblia, essa pessoa é imatura. É imatura, é fraca na fé, né? É o que Paulo poderia falar para essa pessoa e falar bem assim, para de inventar moda. Esse negócio de brecha, né? De brechinha, que senão o inimigo entra. Gente, isso não é bíblico, porque nós mesmos lendo em Romanos 8, agora, pois, não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Se sua convicção está arraigada em quem é o autor da vida. E outra coisa, parece que existem coisas na vida que são mais mundanas do que as outras. O Senhor é Senhor de todas as coisas. De todas as coisas. Mas o que nós fazemos com ela e a consciência que nós temos para com essas ações, isso sim é pecado ou não. Agora, brecha, isso aí geralmente, é pessoas que inventam esse tipo de macumba gospel, né? Ó, você está amaldiçoado porque você comeu determinada coisa, para a pessoa te vender a cura. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece, né? A pessoa, não, então, paga aqui uma oferta que eu vou orar para você. E nós não acreditamos nisso porque isso não é bíblico. Bit? A pessoa, para embebedar, tem que beber, né? E lá acho que no Velho Testamento fala em certos casos que a pessoa está amargurada, triste, é bebida forte. Fala para dar bebida forte, né? Paulo falou para Timóteo, né? Isso, ó, o exemplo de Timóteo. Vamos lá. Saudoso presbítero Wilson, a primeira vez que eu fui ele da diácono na sede de baixo, ele estava distribuindo o Novo Testamento.
pararam no restaurante para almoçar e pediu um copo de vinho. Os outros ficou assim. Aí ele, ó, vocês estão me escandalizando? Pegou, ó, vou despejar aqui, ó. Se é para escandalizar vocês, vou jogar dentro da pia aqui, tá bom? Dizer que não tomou. Dizer que escandalizado dele porque ele pegou um copo de vinho. Isso é coisa que nós aprendemos no passado. Isso entra como bom senso, né? Não pode pôr cerveja dentro de casa, crente não pode ter vinho. Isso é coisa que nós aprendemos quando nós aceitamos Cristo. É falta da leitura bíblica, falta dos entendimentos, falta da explicação. Só que talvez isso aí está. Ah, não, o fulano de tal falou que pode beber. Aí vem de beber um copinho, ele vai beber um copo. Vai beber muito. Sim. É isso que talvez, né, leva o caso. Isso, concordo. E Paulo não está negando a dificuldade de certos pontos, tá, minha irmã? Eu acho que bebida é um grande problema na nossa sociedade. Olha, eu sou policial e as ocorrências que eu atendi com bêbados são ocorrências piores do que com usuário de droga, tá? Eu posso afirmar isso para vocês. Porque a bebida é liberado. Às vezes o camarada que está usando cocaína, ele está na encolha, às vezes ele faz rápido ali. A bebida, às vezes o cara começa de manhã, né? Então é um grande problema, eu não nego isso. O único ponto aqui é, Paulo manda a gente colocar o amor acima das nossas liberdades cristãs, e a liberdade cristã concerne naquilo que não é pecado. E aí nós não podemos afirmar biblicamente que bebida alcoólica em si mesma, assim como o próprio texto está dizendo aqui, ó, eu não creio que essas coisas são pecados em si mesmas, mas é aquilo que a gente faz com ela. Dá um exemplo que o senhor Ed ia introduzir. Timóteo. Paulo fala para Timóteo, já dou a palavra para a senhora. Paulo fala para Timóteo bem assim, Timóteo, a água da sua região aí, provavelmente Éfeso, é contaminada. Então, não toma somente água. Coloca um pouquinho de vinho para poder até mesmo fazer um ascético ali, né? Purificar a água. Aí eu vou dizer, meus irmãos, se bebida alcoólica não pode, em hipótese nenhuma, Paulo estava promovendo um pecado para Timóteo, concorda? Gente, vamos extrapolar. Se não pode, nada de álcool. Se é 0%. Jesus Cristo, o ser que nós adoramos, ele promoveu pecado numa festa. Porque ele não estava promovendo vinho, e era vinho alcoólico, porque é o próprio texto bíblico que fala que geralmente eles serviam os vinhos ruins no começo, né? Aliás, os bons no começo, para que depois que a pessoa já tivesse bebido, serviria o vinho ruim, que aí a pessoa... Eu pergunto, faz sentido? Faz sentido a gente condenar 100%? Eu não posso ser imprudente de dizer aqui que álcool é para todos. E eu não posso ser imprudente de dizer que é ok. Não é ok. Nós temos pessoas matando as pessoas no trânsito por causa disso. Nós temos pessoas batendo nas suas esposas por causa dessa substância. Mas eu vou dizer, eu não posso ser pior do que a Bíblia. Aliás, eu não posso ser mais pesado do que a Bíblia. Mas nisso, Paulo coloca o amor cristão, para regular todas essas coisas. Nós não podemos levar os nossos irmãos a pecar. Nós, se em amor, eu sei que aquele irmão vai se sentir muito mal, eu jogo a taça de vinho fora. Eu nem convido ele para minha festa. Eu faço dentro de casa. Eu não fico em bares. Se de preferência, compra num supermercado, embora a gente possa olhar pelo texto que tropeço não é isso. Escandalizar não é isso. Escandalizar é praticar, né? A irmã queria falar? Desculpa. Eu fiz errado no passado, porque lá na minha casa, eu fiz uma festa, convidei todos os vizinhos, crente ou não crente. Aí, quando estava ali partindo a torta, fazendo a festa, um falou assim, não tem bebida, não tem a cervejinha? Falei assim, na festa de crente não tem cerveja, não tem bebida forte. Agora, se vocês quiserem beber, vocês compram beber lá fora. Assim eles fizeram, comprar para beber lá fora. Vinha a comida, ia de dentro para lá, eles ficaram lá fora. Eu fiz errado? Não fez errado. Não fez errado. Porque o texto está dizendo sobre isso também, minha irmã.
A festa não era sua? É minha. Então você manda. É simples assim. E outra coisa, a própria Bíblia diz, gente, não é porque eu não posso afirmar que a bebida é pecado em si mesma, eu também não posso ignorar que está recheado de textos que apontam que bebida alcoólica tira as pessoas do centro, faz as pessoas cometerem violências. Então, talvez para evitar todo esse tipo de coisa numa festa, né? As pessoas que não têm cultura aqui no Brasil de beber com moderação, isso ia dar problema e a senhora está certa. Pagou a festa, bota a regra. Não vem. Mesmo assim, ainda liberei errado, no meu modo de pensar. Porque eles podiam se embriagar lá fora e vir para dentro de casa. Sim. Ainda fiz errado. Mas aí você poderia também falar, ó, não entra na minha festa, que aqui mando eu. Gente, agora, caminhando para o fim, a gente tem 4 proposições a respeito do porquê que o amor ele faz com que a gente deixe as nossas liberdades cristãs de lado para poder manter essa união, essa fraternidade. Do 13 ao 15 nós já lemos que eu abro mão da minha liberdade para amar o próximo. Do 16 ao 18, a gente vai ver que eu abro mão da minha liberdade para que esta não seja razão de falatório. Ou seja, o testemunho público é muito importante. Vamos ler do 16 ao 18. Compreenderam, meus irmãos? Primeiro ponto eu abro mão da minha liberdade cristã para amar o próximo, que foi o que a gente leu do 13 ao 15. Eu abro mão da liberdade para que não seja razão de falatório. 16 ao 18, vamos ler. 16 ao 18. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só que interessante. Vituperado é uma palavra bonita, né? Palavra antiga para falatório, para conversa fiada. Então, para manter um bom testemunho, a gente abre mão das nossas liberdades cristãs também. Talvez Paulo estava orientando para aqueles irmãos, olha, se você vai promover uma festa, uma churrascada com carnes oferecidas a ídolos, e você sabe que vai nessa festa irmãos que não têm a mesma consciência, não faz isso não, porque isso vai gerar falatório, isso vai gerar burburinhos que não é producente para a pregação do Evangelho. Que a gente seja falado pelos ímpios pelas coisas que a gente faz em prol do Evangelho, que é defender os nossos princípios. Agora, essas coisas secundárias é contraproducente. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, Paulo complementa isso no 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é aparências, não é essas coisas secundárias que nós fazemos. Por isso que nós não podemos ficar pesando a mão de um código de moda para os nossos irmãos, porque o Evangelho não é aparências, mas o Evangelho é consciência. O Evangelho é o que Cristo fez na sua vida para uma nova criatura, que agora não é refém de bebida alcoólica, mesmo sabendo que não é pecado. Que não é refém de uma atitude, por exemplo, de ver um bom filme, mesmo sabendo que isso não é pecado, mas você tendo discernimento para ver se um filme exprime boas mensagens ou não, né? Às vezes a gente pode estar indo para um lado também que não é o caminho de uma nova criatura, que é um caminho assim, agora que eu sei que ver filme no cinema não é pecado, então eu vou ver todo tipo de filme. Não, porque o Espírito Santo vai te dar o discernimento e cabe a você vigiar para que você não esteja vendo um filme que tenha cenas de nudez, que tenha mensagens ruins, assim como todos esses outros usos e costumes. Deus se alegra daquele que não vive de picuinha com coisas secundárias. Terceira proposição, meus irmãos, eu abro mão da minha liberdade para pôr os interesses do reino acima dos meus interesses. Vamos ler? 19 ao 21. Assim, pois, seguimos
ou sigamos, né, as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que comer com escândalo. Olha a consciência apitando aí, meus irmãos. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Está vendo que o propósito do reino tem que estar acima da minha consciência de liberdade? Eu abro mão da minha consciência de liberdade se isso beneficiar o reino. Se eu sei, tem alguns exemplos, né, de às vezes pregadores. Quem disse isso foi o reverendo Augusto Nicodemos. Ele falou que ele foi dar assistência numa cidade do interior do Recife, interior de Pernambuco. Ele chegou lá e foi comprar um pão na padaria de bermuda. Só que ele não sabia que naquela cidade era uma cidade onde só tinha Assembleia de Deus. Não tinha nem católica, não. Só tinha aquelas igrejas muito rígidas com essas coisas. Até ele entender que as pessoas estavam se afastando da igreja presbiteriana porque eles se escandalizaram com aquela situação, ficaram chateados, né, de falar assim, gente, um pastor de bermuda, né? O que ele fez? Ele pegou a liberdade cristã dele, que não é pecado, não tem nada de errado, gente, usar uma bermuda, mas é estratégia, é compreender o sentimento de reino. A pregação do evangelho é mais importante do que a minha vontade de usar uma bermuda ou beber uma taça de vinho. Se isso prejudica o reino, não é que eu posso abrir mão, eu vou abrir mão. Porque o reino é a maior mensagem. É a maior mensagem. A gente tem que começar a compreender. Tem uma outra ilustração, e a gente já caminha para o fim, que é duas missionárias juntamente com uma era solteira, outra era casada, foram para uma tribo. E essa tribo lá, olha só que interessante, elas gostavam muito de limonada, né? Então espremia o limão lá, tomava a limonada, olha só que gostoso. Só que aí eles começaram a perceber que as pessoas começaram a ter repulsa para elas. E elas não estavam compreendendo que as pessoas acreditavam que limonada naquela cultura era uma bebida abortiva, era uma bebida anticoncepcional. Então, não é por causa da bebida. O problema não está na bebida em si, mas na consciência que gera na pregação do reino, de forma que as pessoas olhavam bem assim, eu vou ouvir essa pregadora aí, por que ela está bebendo algo que é abortivo? Será que ela não está mantendo a castidade? Será que ela está indo, né, para a imoralidade? Então, a gente pode e deve abrir mão da liberdade para o interesse do reino. E para finalizar o nosso estudo, a quarta proposição, por que nós devemos abrir mão da nossa liberdade quando essa liberdade for objeto de ostentação? Aí entra a questão da modéstia, meus irmãos. Isso está no 22 e 23, vamos ler? A fé que tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, Deus testificou no seu coração, dê glória a Deus na taça de vinho que você bebe. No entanto, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Não engane a si mesmo, meus irmãos. O Espírito Santo vai testificar. Não é que a Bíblia não aponta a abstinência total de bebida alcoólica que você precisa beber. Não precisa. E se você fizer contra a sua consciência, isso é pecado e Deus vai cobrar. Porque o que faz não provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Portanto, uma mesma ação de alguém que tem consciência pode não ser pecado, e a mesma ação de quem não tem consciência é pecado para essa pessoa. E é por isso que nós somos convidados a analisar nossa vida todos os dias para as práticas secundárias que nós temos na nossa vida. Avaliemos-nos, todos nós, tudo que nós fazemos, de forma que, se a gente tem consciência e convicção do que nós fazemos, nós não vamos desprezar o irmão que não faz,
porque ele também pode estar tendo uma experiência legítima com Deus. E se você não faz, também não olhe o irmão que faça com um olhar de superioridade, com julgamento, porque é Paulo que fala. Cada um vai dar conta com o Espírito Santo que o incomoda. Pastor, quer complementar? A gente vê no texto, por exemplo, como Paulo escreve aos Coríntios, principalmente nessa questão da carne, o que acontecia? Diante de Coríntios tinha um pessoal que oferecia culto a Deus de ano. A carne que sobrava no templo, tinha gente que vendia no mercado. Explique isso. Aí o pessoal vai comprar a carne. Aí todo mundo acha que aquela carne é oferecida ao demônio. Então o pessoal fala, nós não devemos comer carne. E às vezes tinha carne que não era carne sacrificada ao demônio. Então o Paulo fala assim, quando você for comer, não pergunta. Vendo a sua consciência de quem está oferecendo o banquete. Então, o que eu vejo dentro do que o texto nos ensina, eu tenho que examinar a minha vida. Não é? Porque se tudo que eu faço eu condeno, eu vou condenar os outros no que estão fazendo. Por exemplo, uma mulher, eu não visto calça comprida. Beleza, você não veste. É sua experiência. Agora, você não pode condenar quem usa porque você não usa. Por exemplo, muitas igrejas evangélicas desfizeram do vinho para colocar o suco de uva. Na ceia, né? Na ceia. Eu, por exemplo, por que eu tirei, na época que eu estava em Caruaru? Porque eu tinha irmãos que tinham problema de alcoolismo. E quando chegava o dia de ceia, a pessoa até saía de dentro da igreja. Sentiu o cheiro, né? Pelo cheiro. E ele podia botar uma gotinha que fosse, ele voltava todo passado. Por respeito à família e consideração ao irmão, eu conversei com o conselho e nós tiramos. Mas não tem nenhuma coisa espiritual, condenação espiritual, em ser um vinho. Essa história, essa interpretação, a água que Jesus transformou em vinho, o vinho que Jesus transformou não tinha álcool, é mentira. É desrespeitar o texto. É desrespeitar a palavra. A palavra. Ele fez o melhor vinho. Sim. A Bíblia, se você olhar em torno de toda a Bíblia, de capa a capa, a Bíblia não condena você beber. Não. A Bíblia condena a glutonaria, a Bíblia condena você a bebedice, você ficar embriagado, você comer demais. A inconveniência, né? Quer ver o povo que mais peca que é crente, que come pra caramba, mas às vezes a gente quer questionar outros. Sim. Entendeu? Então a gente tem que tomar o bem da nossa consciência, é bom que a gente não julgue ninguém. Não julga o que come e não julga o que não come. Não julga, por exemplo, eu vejo muitas vezes mulheres ficando assim, porque eu não uso batom, eu não uso maquiagem, mas quer condenar quem usa. Exatamente. Não é isso. O cristianismo não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. Exatamente isso, meu irmão. Não é enfeite. Quando Pedro fala para as mulheres assim, olha, não seja a beleza, o enfeite, as joias que você usa, mas seja a beleza interior. Ele ali não está condenando o uso de enfeite, ele não está condenando o uso o uso do batom, das joias, tudo, porque naquela época o pessoal usava muito, né? Às vezes até dado como dote, como... Mas ele está falando, a beleza importante não é exterior, é interior. Então é o que o texto está dizendo, não é você se condenar. Se aquilo que você come, se eu estou fazendo, eu estou condenando isso, então para aí. Eu não posso condenar o irmão porque ele está fazendo. Se a minha consciência é fraca, beleza. Agora, eu não vou fazer nada que vai prejudicar a sua fé. Sim. Se eu posso evitar, eu vou evitar. Né? Agora, também não vou deixar você ficar sendo julgado por você, porque você não gosta, não aceita, e você fica me condenando. Você está pecando tanto quanto eu. E pastor, sabe, para finalizar e a gente já ora, sabe o que é a graça de Deus? É Deus instituir a igreja local como igreja de pessoas plurais, com cada experiência diferente. Sabe por quê? Se tivesse só irmãos que julgassem uns aos outros, aí vira seita religiosa, que você vai ouvir a música que eu falar para você ouvir. Ou seja, imagina o pastor Gilberto começar aqui a trazer uma listinha do que a gente pode ou não pode fazer nessas coisas secundárias, tá, meus irmãos? Daqui a pouco todo mundo vai ter que usar a mesma roupa que ele gosta.
ouvir a mesma música que ele gosta. Mas o outro lado também é ruim. De falar bem assim, não, tá tudo liberado. Aí daqui a pouco a gente tá uma igreja de maluco. Mas o Espírito Santo, ele dá esse equilíbrio da gente conviver. Quem é fraco, não julgue. Quem é forte. E quem é forte, não despreze quem é fraco. Que a gente compreenda isso. Bit, a gente precisa encerrar. Pensando no parafuso que deve dar na cabeça do camarada que condena o vinho. Ele vai no cardiologista e fala assim, você vai ter que tomar uma taça após a refeição todo dia. Aí tá lascado, né? Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, Pai de toda misericórdia, ó Deus, nós glorificamos primeiramente pela essa oportunidade de abrir a Tua Palavra e esclarecer muitos pontos, ó Deus, que às vezes para a gente é difícil de entender, difícil de pôr em prática, mas eu te peço, ó Deus, nós te pedimos, enquanto corpo de Cristo aqui, que o Senhor nos dê sabedoria cada vez mais para olhar esse tipo de texto e ter a medida correta para a nossa vida. Ó Deus, ajuste todos os dias a nossa vida, ó Deus, para que a liberdade cristã não se torne pecado, para que também a falta de liberdade não seja uma regra de pessoas que ficam julgando as outras. Isso é ruim, isso traz dissensão no corpo de Cristo. Mas dê sabedoria, ó Deus. Tudo que nós falamos aqui são de pontos secundários na fé, mas que podem trazer problemas se a gente ficar em pé de guerra, se a gente ficar de julgamento entre as pessoas e também se a gente não souber lidar com a nossa liberdade. Ó Deus, não deixa a gente utilizar a nossa liberdade para os excessos, a liberdade para não amar o irmão, nos dê sabedoria e sensibilidade para olhar o quanto eu posso abrir mão da minha liberdade para poder pregar melhor o Evangelho, para poder estar mais próximo dos irmãos, amar o irmão. Ó Deus, incute no nosso coração que o amor ao irmão e amor a Cristo é maior do que qualquer liberdade, ó Deus. Qualquer liberdade é menor do que o que o Senhor fez na cruz pela minha vida, pelo amor que o Senhor me deu e o amor que eu preciso dar também ao meu próximo. Nos ajude e também nos prepare, ó Deus, para esse domingo, esse dia do Senhor, que nós vamos partir do pão aqui mais à noite. Abençoe a todos, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém.